Você já parou para pensar em como seria viver em uma época onde simplesmente acordar no dia seguinte não era uma certeza? Onde guerras, doenças e tragédias transformavam o mundo em um verdadeiro pesadelo? Hoje, no Senhor X, você vai conhecer 9 dos piores anos, ou períodos, da história da humanidade, momentos em que estar vivo era um desafio constante. Então já se inscreve no canal, deixa o like e se prepara, porque o que você vai ouvir agora é pesado e absolutamente real, começando por um dos períodos mais sombrios da história moderna, o Holocausto, entre 1941 e 1945. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas foram perseguidas, capturadas e levadas para campos de concentração. Famílias foram separadas, vidas destruídas, e uma máquina de morte foi criada em escala industrial. O medo era constante, a esperança quase inexistente, e sobreviver significava enfrentar condições desumanas todos os dias. Esse período ficou marcado como um dos maiores exemplos de até onde a crueldade humana pode chegar, deixando cicatrizes profundas que o mundo jamais esqueceu. Voltando ainda mais no tempo, temos a Rebelião Taiping, entre 1850 e 1864, na China. Considerada uma das guerras mais mortais da história, esse conflito mergulhou o país em caos absoluto. Cidades inteiras foram destruídas, milhões de pessoas perderam suas vidas, e a fome e a violência tomaram conta da população. O cenário era de destruição constante, onde civis se tornaram vítimas diretas de uma guerra que parecia não ter fim. Para quem vivia naquela época, cada dia era uma luta desesperada pela sobrevivência. No ano de 541 d.C., o mundo enfrentou a peste de Justiniano, uma das primeiras grandes pandemias registradas. A doença se espalhou rapidamente, atingindo cidades inteiras sem qualquer tipo de controle ou entendimento. Pessoas morriam em poucos dias, e o medo se espalhava tão rápido quanto a própria doença. Corpos se acumulavam, sistemas colapsavam, e a sensação era de que o mundo estava desmoronando. Para muitos historiadores, esse foi um dos primeiros grandes golpes globais na população humana. Séculos depois, entre 1347 e 1351, veio a peste negra, talvez uma das pandemias mais conhecidas da história. Ela devastou a Europa de uma forma brutal. Estima-se que milhões de pessoas tenham morrido em poucos anos. Vilas inteiras desapareceram, e o medo tomou conta de todos. Não havia explicação, não havia cura, e qualquer contato podia significar a morte. O silêncio das cidades vazias e o desespero das pessoas tornaram esse período um dos mais aterrorizantes de todos os tempos. Avançando para o século XX, encontramos a gripe espanhola, que se espalhou rapidamente pelo mundo após a Primeira Guerra Mundial. Em um cenário já fragilizado pela guerra, a doença encontrou o ambiente perfeito para se propagar. Milhões de pessoas foram infectadas, e a morte chegou de forma rápida e inesperada. Hospitais ficaram lotados, sistemas entraram em colapso, e a população viveu momentos de puro desespero, sem saber quem seria o próximo. Já em tempos mais recentes, o mundo enfrentou a pandemia da Covid-19, a partir de 2019. Diferente das pandemias antigas, dessa vez o mundo estava conectado, e as informações se espalhavam tão rápido quanto o vírus. Mesmo com tecnologia avançada, sistemas de saúde foram pressionados ao limite. O isolamento, o medo e a incerteza marcaram essa época, mostrando que, mesmo nos dias atuais, a humanidade ainda é vulnerável a ameaças invisíveis. Entre os períodos mais longos e cruéis da história,
está o comércio transatlântico de escravos, que ocorreu entre 1500 e 1865. Milhões de pessoas foram capturadas, transportadas em condições desumanas e forçadas a viver em sofrimento constante. Famílias foram destruídas, culturas foram apagadas e a dignidade humana foi completamente ignorada. Esse período não foi apenas uma tragédia momentânea, mas uma sequência de gerações vivendo sob dor e injustiça. No ano de 1816, conhecido como o Ano Sem Verão, o mundo enfrentou um fenômeno climático devastador. Temperaturas caíram drasticamente, plantações foram destruídas e a fome se espalhou por diversos países. O céu parecia constantemente cinza e o frio fora de época causou colapsos na produção de alimentos. Para quem vivia naquele período, a incerteza sobre o próximo alimento era uma realidade diária, transformando aquele ano em um dos mais difíceis da história. E, por fim, o massacre no Congo, durante o final do século XIX, sob o regime do rei Leopoldo II da Bélgica. Milhões de pessoas foram submetidas a trabalhos forçados, violência extrema e punições brutais. O território foi explorado de forma desumana e a população local sofreu consequências devastadoras. Relatos da época descrevem um cenário de terror, onde a vida humana não tinha valor e o sofrimento era constante. Mas existe algo em comum entre todos esses períodos que vai além da dor e do sofrimento: a capacidade humana de resistir. Em cada uma dessas épocas, mesmo diante do caos absoluto, ainda existiam pessoas tentando sobreviver, proteger suas famílias e manter algum tipo de esperança viva. Em meio a doenças devastadoras, guerras brutais e injustiças extremas, surgiram histórias silenciosas de coragem, pessoas que ajudavam outras, que dividiam o pouco que tinham, que lutavam para continuar vivendo, mesmo quando tudo parecia perdido. Esses detalhes muitas vezes não aparecem nos livros de história, mas são eles que mostram que, mesmo nos piores momentos, a humanidade nunca foi completamente apagada. E talvez seja exatamente isso que torna esses períodos tão impactantes. Não apenas o horror que aconteceu, mas o fato de que tudo isso foi vivido por pessoas reais, com sonhos, planos e famílias. Isso faz com que a gente perceba o quanto o mundo pode mudar rapidamente e como situações extremas podem surgir quando menos se espera. Ao olhar para o passado, não estamos apenas vendo tragédias, estamos entendendo até onde a humanidade já chegou, tanto para o pior quanto para a sobrevivência. E se você quer continuar explorando histórias impressionantes como essas, se inscreve agora no Senhor X, deixa seu like e comenta qual desses períodos você acha que teria sido o mais difícil de sobreviver.